daí, Jordi? Você está aí outra vez? Tá, pois é. Ah, que legal, você me convida, cara. não posso perder a oportunidade de... Você está com um cabelo bem charmoso, hein? Ah, tá. É? Boa vida. Muito trabalho. Mudou de cabeleireiro, hein? Muito trabalho. Vou menos no cabeleireiro. Jordi, nós estamos aí com alguns programas já trocando algumas ideias sobre o problema da Cota 40 em Joinville, né? De tempos em tempos afloram alguns interessados em construir em cima desses morros bonitos, cheios de Mata Atlântica, né? É. E o cara vem de fora, a construtora vem de fora, fica encantada com Joinville. Aqui dá para faturar pesado nessa lemoada burra. E vem com essa cabeça. Eu sei que uma ocasião fui para o norte do Paraná, as empresas de construção civil estavam interessadas em Joinville. Claro. E aí me perguntaram, como é fácil entrar lá naqueles morros? Eu digo, esquece, afastei. Eu poderia ter ganhado uma nota interessante ali, né? Sim, mas incentivando. eu acho que tem que enxergar um pouco além, não? Então, mas eu acho que as investidas continuam, né? E nós, então, como joinvilense, você menos do que eu, né? Mas 32 anos de Joinville. Uma importação não é muito pouco. Importante, né? Não é tão pouco, 32 anos de Joinville. Nem todos da Venezuela vêm com um bom padrão, né? Não, bom, tem agora nem essas todos. Imigrações da Venezuela. Os espanhóis aí, né, tem um espanhol padrão. já veio assim uma qualidade boa, né? Para melhorar, né? Mas, Jordi, nós temos então aí novamente a discussão na Câmara da alteração da Cota 40. Isso será que é bom para Joinville? Manter a Cota 40? Manter a Cota 40 é bom. É bom, né? Manter a Cota 40. O que não é bom é essas ideias, essas iniciativas de flexibilizar o uso, permitir outras ocupações. Eu acho que isso não é bom. Como é que começou essa história da Cota 40? Olha, a Cota 40 começou muito antes de eu chegar aqui, com aquela história na época da Casan, não? Isso. Que a Casan não conseguia bombear água acima dos 40 metros e se estabeleceu a Cota 40 como limite de construção. Foi uma coisa com um objetivo, mas que acabou tendo outro objetivo completamente diferente. Por sorte, a Cota 40 está preservada na Lei Orgânica do Município, no artigo 181, e é importante que se saiba que para mexer na Cota 40 seria preciso mexer na Lei Orgânica do Município. A Lei Orgânica do Município é a Constituição do município. Então, acho que isso, e quem fez naquela época a Lei Orgânica do Município, fez muito bem, garantindo a preservação permanente da Cota 40. Acho que nós temos hoje esse privilégio de ter essas áreas verdes fantásticas, porque alguém, antes que nós, ou na tua época, teve essa previsão de garantir isso daí, apesar de que fosse por outros motivos, por motivos de técnicos da água. Eu acho que etc, também etc. tinha alguns motivos jurídicos, porque no momento que você estabelece um limite máximo de construção, Cota 40, a Casan, na época, não era obrigada a fazer a instalação de booster. Claro. Acima da Cota 40, certo. Porque ela não era obrigada. Porque aí você poderia entrar com uma ação judicial, o juiz lá, um Gilmar da vida lá, caneteava para cima da Cota 40. E aí a Casan teria a obrigação de fornecer água. De fornecer água. Olha, isso era um custo muito elevado na época. Eu lembro ainda hoje, Águas de Joinville, a Companhia Águas de Joinville, tem algumas residências na rua Bela Vista, aqui no Morro de Boa Vista, que estão acima da Cota 40. E a Águas de Joinville não fornece água para lá na rede, e aí 1 ou 2 vezes por semana sobe um caminhão-pipa levando água para essas casas. Ainda hoje. Ainda hoje. Tá? Só para ver essas coisas estranhas que tem em Joinville. E houve muita invasão? Não teve. Na realidade, no Morro do Boa Vista, eu sou vizinho do morro. Do teu lado tem bastante. Isto, na área do Boa Vista, teve invasão, e como sempre tem invasão pela desídia do poder público, que deixa a coisa acontecer. No passado teve políticos de alguma maneira incentivando esse tipo de invasões e, por outro lado, fechando os olhos. Mas hoje eu te diria que a sensação que a gente tem é que aquilo está muito bem estabilizado. Está sob controle, né? Sim, a área do Iririú, do Saguaçu, ela está muito mais preservada, teve menos invasões, porque o perímetro está muito mais definido, tem uma rua que define. Eu gosto muito do conceito de perímetro. Na medida que a Cota 40 é algo concreto,
tá? Que eu digo, olha, a cota 40 é aqui, Fisicamente, né? físico. Eu sei que deste lado da rua posso, daquele lado da rua já é cota 40, então isso é bom. Quando a cota 40 é alguma coisa etérea, tá? Se eu não sei, é na cota 40. Onde é que é a cota 40? Tá? Não é de hoje que tem gente interessada em baixar a cota 43 para a cota 40 e depois construir em cima. Essas coisas não são novas. Agora o que nós estamos vendo é a legalização disso daí, o estímulo do Poder Executivo, porque tem que lembrar que esse projeto saiu do projeto do Poder Executivo, no sentido de permitir que aquelas áreas mineradas, que já é um absurdo que nós tenhamos mineração no perímetro urbano, quer dizer, Joinville poderia, se quisesse, e tivéssemos um poder público atuante e com coragem, Joinville poderia perfeitamente proibir a mineração no perímetro urbano. Com deputados presentes, né? Porque os deputados federais é que fazem as leis federais, né? Sim, mas Joinville tem, quer dizer, os municípios podem legislar suplementarmente e podem fazer uma legislação mais restritiva. Nada impede. Nada impede. Nada impede. É ter a coragem de fazer. Então, quando eu escuto alguns vereadores, alguns membros do Executivo dizer, não, é que como vai ser minerado, como o DNPM autorizou, o DNPM pode autorizar a lavra, mas o município pode não permitir a mineração dentro do perímetro urbano. É só querer. Mas o município não quer. Aí, quando a gente fala município, a gente fala do executivo junto com o legislativo, tá? Mas, Jordi, você não acha, eu tenho entrevistado muitas pessoas representando a sociedade civil organizada nesse programa, porque nós somos sociedade aqui no Ecologia em Ação, né? Sim, somos o lado mais débil nesse momento, o lado mais fraco. Mais fraco, mas eu acho que, pelo que eu tenho observado nos meus últimos programas e nos últimos anos, a sociedade civil organizada está bem organizada. Tá, eu acho que a sociedade está forte, está se fortalecendo. Aprendeu a se organizar. Sim, isso ela é bom. Aprendeu de tanto tombo que levou, sim, de tanta rasteira. Sim, rasteira é a palavra. Né? Porque as coisas são feitas na calada da noite. Em quarto fechado, no sábado à tarde, com muito whisky. É bem isso, bem. É isso? Nós estamos pagando o preço de todas essas decisões feitas para atender interesses pessoais, interesses particulares. Então, se privatiza o lucro e se socializa o prejuízo. E acho que isso é preocupante. Então, eu sei que até houve o endurecimento contra a sociedade civil organizada, chamando, por exemplo, a parte de meio ambiente como comunistas. Comunista, esquerdistas, né? Fascistas. Bom. São termos que são muito utilizados, né? Sim. Na realidade, parte do jogo é desacreditar a gente que, como você, como eu, como tantos outros companheiros, defendemos o verde, defendemos a qualidade de vida. Tem que desacreditar as pessoas. Quando não tem como desacreditar os argumentos, aí se faz, e isso é parte de uma estratégia do outro lado, ir ao homem, tá? É atacar a pessoa. Não, o Jordi, o Guer tem interesse. Eu tenho interesse numa Joinville mais verde. Eu quero uma Joinville mais verde. Eu quero a preservação desses morros. Você sabe que nós agora estamos revitalizando a Associação do Meio Ambiente, a Prema. É importante. Ela esteve parada desde 2008, 2009, por aí, que depois com a morte do Sérgio da Lacqua, sim, foi uma perda. Ficou assim uma lacuna, né? Então certo. Agora nós fizemos uma Assembleia Geral Extraordinária e elegemos nova diretoria, eu sou novamente presidente, Parabéns. Porque pouca gente quer ser presidente de uma associação de meio ambiente. É uma responsabilidade. Então, como eu sou pai da criança, eu não posso deixar a criança, que já está bastante adulta, né? Já. De 77, e tem um bom currículo de ações. Um currículo bom, Sim. E um currículo jurídico muito bom, porque nós, na época, em 84, nós fizemos um movimento nacional sobre a lei do 7347, dos direitos difusos e do meio ambiente, onde o promotor de justiça, o promotor judicial, foi elevado à instância de juiz. Sim, ele tem esse poder hoje. Esse poder hoje. Né? Então, de defender os direitos difusos. Na época, nós tínhamos lá conosco o doutor Raul Tavares, da Cunha Melo, ex-juiz de Joinville, né, de Rio do Sul, e ele, então, assumiu aquela parte jurídica e fazia aqueles laudos. Nós tínhamos uma boa equipe de laudos. Isso ajuda, ajuda muito. Tudo fotografado, tudo certinho, medido, registrado, com todas as provas de campo. Então, não tinha promotor que não mandasse para o juiz uma petição assim nessas condições
tão perfeitas, né? Mas nós estamos reativando porque com as mudanças do clima vão acontecer impactos que a sociedade não está acostumada a ver. Né? Eu diria, não vai acontecer, está acontecendo. Olha agora, no mês de agosto, na Europa. Na Califórnia. Não, em Portugal, na Grécia, no Algarve faz 3 dias, na Grécia faz uma semana, com mais de 60 mortos. Uma situação com gravíssima. Mais de 47 graus de temperatura, né? Isso é coisa que raramente aconteceu. É uma situação preocupante e a gente está um pouco... Aqui a gente acha que não vai acontecer nada. Então eu acho que com esse acerbamento da atmosfera, com o aumento da temperatura, nós estamos vendo aí que as geleiras estão reduzindo bastante. Nós não tivemos né? inverno este ano. Nós estamos na metade de agosto praticamente. Não tivemos inverno, tivemos poucos dias de pouco frio. Mas eu acho até que o nosso inverno desse ano foi melhor do que do ano passado. Mas isso aí depende da idade. mas desde o ponto de vista climático... Quanto mais moço, menos frio você tem. Mas desde o ponto de vista climático, a gente está vendo que nós estamos tendo é pouca água, né? Pouca água. Os nossos mananciais aí estão bem secos, né? Sim. Nós estamos no limiar de entrar no racionamento, se não chover logo, né? Essa parte eu não sabia, mas eu sei, o que é verdade está chovendo menos. Isso é um Piraí fato. Isso é um fato. Não está liberando água abaixo da ETE, da ETA. Pouca água. Sabia. E o Cubatão também. O mínimo são 4 cúbicos, né, por segundo, né? Se chegar próximo dos 4 cúbicos, entra em racionamento. A captação fica complicada. Bom, ficar sem água em Joinville é coisa que os mais velhos não conhecem, nem sabem o que é isso. Exatamente. Pode ser que os nossos filhos e os nossos netos tenham que lidar com isso, não? Exatamente. Mas, Jordi, vamos voltar aí aos nossos morros, né? Eu acho que a discussão está em bom nível. Os vereadores foram conscientizados diversas vezes. Nós tivemos lá, através dos agrônomos, tem uma associação de engenheiros agrônomos agora, né? O Anselmo é o presidente, Anselmo Cadurinho. Muito competente, por sinal. Ele tem uma boa experiência também. E nós conseguimos juntar diversos profissionais da área, né, que fazem assim um meio de campo técnico muito bom, né? Mas nós vamos continuar com esse tema daqui a pouco e pedindo aí para os telespectadores que nós já voltamos com Jordi Castanho. Jordi, nós estamos voltando nesse segundo bloco. Nós tínhamos começado a tratar de um assunto ligado à Associação dos Engenheiros Agrônomos, né? Que é uma associação que fazia uma lacuna profissional em Joinville. O profissional da agronomia, da área florestal, esse profissional não estava assim, muito presente nas decisões do município. Né? Joinville não tem somos esse lado da cidade industrial, esquece da importância tanto do setor rural, no sentido da agronomia, agroecológico, etc., então também do lado ambiental. Tá? Então, eu acho que também não temos faculdade de agronomia aqui, então não é um dos setores profissionais que esteja... Araquari agora tem faculdade de agronomia. Mas Joinville, agora, mas não é um setor que tenha estado bem representado. Então, é importante que, de fato, agite muito mais e ocupe o espaço. O espaço existe e deve ser ocupado. Nós precisamos uma agricultura melhor, nós precisamos uma defesa do meio ambiente melhor, nós precisamos profissionais mais capacitados, mais profissionais nesse sentido. Acho que é importante isso. E nós não tínhamos uma entidade que defendesse um cinturão verde? Não. Ao contrário, tem uma visão ainda de crescer a cidade. Tem um projeto aí que vai detonar todo o nosso perímetro da verde do município. Bom, tem o projeto da expansão na Zona Sul, onde tem um monte de peixe graúdo lá com áreas de terra importantes. Temos o projeto aí em toda a estrada da ilha, que é parte do Cinturão Verde e que quer ser convertido em área urbana. Então, são problemas sérios que Joinville tem e é importante a posição dos
dos agrônomos. Dos profissionais, claro, né? Porque claro. é o serviço que eles não terão mais, sim. depende da extinção de um cinturão verde, né? Não entender a importância do cinturão verde, não só desde o ponto de vista de produção de alimentos, mas de preservação do meio ambiente, qualidade de vida, biodiversidade, fauna, os corredores ecológicos, tudo isso está vinculado. As áreas, por exemplo. O que assustou um pouco foi o que o consumidor se viu privado de alimentos com a greve dos caminhoneiros. Aí o pessoal disse, peraí, a nossa verdura vem de São Paulo? Vem de São Paulo. E agora não vem verdura? Aí começaram a correr atrás dos agricultores. Sim. Como era antigamente, as famílias de Joinville, no domingo pegavam o carrinho, iam lá no agricultor que fornecia a mandioca, o palmito, o leite, a linguiça, o defumado, o iogurte, a manteiga. Mas de novo, tá? O nosso setor rural ele tem sido negligenciado historicamente. A própria Fundação 25 de Julho foi extinta. A Secretaria de Agricultura hoje é um arremedo do que já foi. Joinville era referência em tecnologia, em um monte de coisas que hoje perdemos espaço. E é importante recuperar isso daí. É importante um cinturão verde. É importante produzir alimento mais orgânico. É importante produzir alimento mais perto. Tudo isso é importante. E precisamos de uma nova geração de profissionais que trabalhem isso. Então, se o consumidor sabe de onde é que vem a comida que ele coloca na mesa para os filhos e para os pais, porque quando o cara está na meia-idade, ele acha que é de aço inoxidável, né? Só é frágil criança e velho, né? Mas a construção das doenças começa quando o cara tem um bom poder aquisitivo, muitas vezes, né? Gert, tem na Europa um movimento muito forte, e eu acho que esse é um movimento do qual a gente precisa falar, não só na linha dos orgânicos, de alimento com muito menos agrotóxico, mas também o que a gente chama quilômetro zero, quer dizer, que o alimento esteja muito mais perto. Porque se nós hoje estamos consumindo, por exemplo, vegetais que vêm de São Paulo, nós temos um custo, estou falando de um custo ambiental, de pneu, de óleo diesel, além do custo desse alimento. Tá? Joinville tem uma condição privilegiada de clima, temos um solo maravilhoso em toda aquela região da estrada da ilha, onde tem um potencial agronômico fantástico. Nós poderíamos produzir muito mais. E a nossa agronomia, a nossa agricultura hoje é de baixo nível tecnológico. Nós estamos muito ainda na cana, no aipim, que são importantes, na banana, que são importantes, mas não são produtos de alta exigência tecnológica. Dá para trabalhar hidroponia, hidrocultura, dá para trabalhar produtos de mais qualidade, orgânicos, tudo isso. Fruteiras especiais, né? Claro. Tá, você que é um produtor de pitaia. Pitaia? Nós não temos potencial para isso. Quanto custa 1 quilo de pitaia, quanto custa 1 quilo de banana? Exatamente. Tá? Então, esse é o tipo de contas que a gente tem que fazer. Estamos falando de renda, de valor, de agregar valor, de poder investir, de trabalhar com telado, de trabalhar com estufa, se é preciso. As pessoas não sabem, mas o cultivo na estufa é mais sadio. Tá? Porque não precisa passar agrotóxico, porque não tem tanta umidade, não pega tanto fungo. Agora, você veja, nós temos toda a parte alta do município, né? A zona próxima a Campo Alegre, no Rio do Julho ali, né? Sim. Puxa, todas aquelas terras lá poderiam ser de fruteiras temperadas, clima temperado. Nós temos clima para isso. Nós temos clima para isso. E eu acho que nós poderíamos ter um departamento municipal, uma secretaria da agricultura de fato, que abrisse a porta para o agricultor. Não o agricultor aquele antigo, colono, não. O agricultor que está saindo, está se aposentando no Banco do Brasil, e diz assim, qual é o projeto que a secretaria poderia me oferecer aqui? Aí a secretaria diz, olha, nós temos terras lá no Rio do Julho, são terras de 4, 5 hectares, para um aposentado como você, a gente encosta em vocês aí, os técnicos especializados em pitaia, ou em pera, ou em maçã, em uva. Nós poderíamos... Fisales, tem um monte... Tudo! Plantas ornamentais, tudo mais. Tem um projeto muito bonito do Senar, com o Sindicato Rural, ou Sindicato Patronal, que é o PER, Programa do Empreendedor Rural, direcionado, que também é um público interessante, para os filhos dos agricultores. Para que eles não saiam da propriedade, para que eles aprendam, para que eles sejam empreendedores rurais. Deixem de se posicionar como produtores rurais, no sentido, eu faço um produto de subsistência, e tenham uma posição muito mais empresarial, entender
que a agricultura bem tocada é um produto de rentabilidade se a gente foge dos produtos de pouco valor agregado, como seria o taiá, ou como seria o aipim, ou como seria a banana, e partimos para agregar valor. Fazer mousse, fazer geleias, agregar valor. Claro. Não tem outra saída. Produção artesanal, rural, né? Sim, tem um Doméstica, potencial né? enorme. Mas, Jordi, temos um outro tema aí que tem, assim, levantado questionamentos diversos, é a arborização pública nossa. Eu faço parte... Quedam árvores em Joinville ainda? Quase cortaram quase todas. É. Né? Mas você veja, eu faço parte hoje, entrei ontem no grupo. Tá. É um grupo lá do Nordeste, Tá. que trabalha com serviços de poda, manutenção de arborização pública, projetos de arborização, inventários das árvores dos Sim, municípios. importantíssimo fazer E é isso. um grupo que tem equipamentos especiais que eu não conhecia, inclusive para destoca. Eles têm uma rotativa, uma serra rotativa, que eles passam no toco assim e come o toco E inteiro. converte tudo em biomassa. Exatamente. Sim, fantástico. E eles levam toda essa biomassa picada das ruas Sim. para essas composteiras. Então, eles fazem com que o município, em vez de ter despesa com as árvores, passe a ter lucro com as árvores, porque eles vendem a madeira das árvores Claro. que caem, eles transformam aquilo em serragem, em matéria orgânica, em humus. Gert, a cidade tem que ser vista, e a arborização urbana tem que ser vista como um bem econômico. Tá? Certo. Primeiro, melhora a qualidade do ar, melhora a qualidade de vida das pessoas, e, por outro lado, ela produz biomassa. Tem muito que trabalhar nesse sentido. Nós vemos as árvores, o joinvilense, de uma maneira geral, vê as árvores como um desperdício, atrapalha, cai folha, Entope as calhas. entope as calhas. Eu tenho uma história muito interessante que, para mim, me mostra muito como eu estou fora da minha realidade local. Tá? Para uma cliente, tinha um pé de jambo lindo, maravilhoso. E o jambo, quando floresce, ele dá duas floradas. Roxo. A florada dentro da árvore E embaixo. E aquele chão. Eu tenho uma em casa. Bom, então tu sabe do que eu Tenho. estou falando. Tá? Lindo, E lindo, as pessoas sabem do que estava falando. Então eu estava em flor aquele jambo, aquele tapete roxo no chão, e eu falei, que lindo. Lindo nada, uma sujeira, tem que passar a vassoura todos os dias. Pensei, pô, estamos falando de coisas diferentes. O bonito é aqueles 15 dias, 3 Aquele semanas. tapete. Aquele tapete roxo é lindo, É. como o tapete do jacarandá, o tapete do ipê. É. Ver aquele tapete como sujeira, Tapete do flamboyant. ver aquilo como sujeira mostra até que ponto nós estamos desvinculados, estamos falando realidades diferentes. Como as folhas das árvores. As folhas que caem das árvores servem para compostagem, dão uma quantidade de matéria orgânica significativa. Jordi, quantas árvores nós temos em Joinville? Olha, é um mistério, eu não sei hoje. O último estudo foi feito faz mais de 15 anos, tá? Se eu não me engano, perto de 20 anos. E Foi o Aracheski que fez, né? Isto, acho que foi Aracheski na época. E foi feito um levantamento. Agora, nós fizemos algumas coisas ruins com as árvores. A primeira, aquele projeto de lei absolutamente amalucado do Legislativo, permitindo o rebaixamento de todos os meio-fios. Com o rebaixamento dos meio-fios e converter as calçadas em área de estacionamento, isso condenou as árvores, as poucas árvores que nós tínhamos. Certo. Nós não temos um programa de manutenção, nós não temos um plano diretor de arborização. Então, na realidade, a cidade, como em tantas outras coisas, está deixada na mão de Deus. Tá? Não se plantam mais árvores, depois vamos falar desses holandis que foram plantados aqui na beira-rio, que por um lado a gente tem que tirar o chapéu, porque é uma espécie adequada, mas por outro lado não tem padrão, não se planta árvore o de rua. Calophyllum brasiliensis. Não se planta árvore de rua numa cidade com menos de 1,80 m. A árvore de rua tem que ter, no mínimo, 2 metros de tronco livre, com a copada formada, com um DAP superior a 5 centímetros. Joinville não faz isso daí. Por isso, das árvores que se plantam, mais de 80% morrem.
porque as covas não têm o tamanho, não tem o acompanhamento técnico adequado. Não estou dizendo que não tenha um agrônomo acompanhado, mas não tem um manual técnico que diga tamanho da cova, o substrato que deve ser colocado, eu acho que com que frequência se fazem as podas. Nós estamos quase terminando aqui, mas eu queria só te dar uma informação, que eu fiz um levantamento nos últimos anos sobre a mortandade das árvores. Ela vem em decorrência 80% do anelamento. Sim, mata, é assassinato. Eles matam com o fio da roçadeira. Então isso é um drama. Você vê os calos nos troncos, é coisa absurda. Faz anelamento, mata. Acabamos com mais um programa, Jordi. Prazer. Você sempre está na nossa lista assim de chamada, né? Porque nós formamos um grupo de especialistas, de profissionais, de cidadãos no programa Ecologia em Ação para alentar o nosso contribuinte, o nosso cidadão de Joinville, no bom sentido de que ele tenha sempre uma boa qualidade de vida. Até o próximo programa Ecologia em Ação.